Ô Marcos, afinal de contas, o diabo existe ou não existe? Paz seja com todos. Vamos dar continuidade às santas conversações. Irmão, de uma vez por todas, nos fale a respeito se o diabo ele é uma persona ou não. Parece que nós ficamos devagando, rodeando, não é verdade, irmãos? Então vamos direto ao ponto. Vamos começar pelo princípio. Na criação, quando Deus criou tudo, né, irmãos? Inclusive o homem, tudo que ele fazia, ele dizia que era bom. E quando ele fez o homem, ele foi mais longe ainda, ele falou que era muito bom. Em nenhum momento ali na criação se fala na criação do diabo, desse famoso diabo. Mas depois o Senhor entra especificamente de como que ele criou o homem, do homem no jardim. Então aí nós conhecemos aquela parte, é onde aparece a primeira vez a palavra bem e mal. Que de todas as árvores o homem comestíveis, poderia se alimentar, e até mesmo de uma árvore que tinha ali especial, a árvore da vida, e a outra, a árvore do bem e do mal. A mulher é tentada pela serpente, acaba comendo, o homem também acaba comendo, depois o homem se sente separado de Deus. Enfim, por conta disso, eles são obrigados a sair do jardim, porque aquele jardim, ele era para aqueles que vivem eternamente. E a partir do momento que o homem comeu daquele fruto, ele se tornou mortal, se tornou corruptível. Eu já falei para os irmãos que essa passagem é uma alegoria. Tem alguns que chegam a pensar que existia mesmo uma árvore com uma fruta, e a serpente, uma cobra, pegou aquela fruta e ofereceu, ou só menos ofereceu para Eva. Nós não cremos assim. Então, o que acontece, irmãos? Tudo aquilo estava dentro de um propósito, dentro de um plano. Tudo aquilo, toda aquela figuração é um plano de fidelidade. O homem era uma criação nova e ele precisava, e houve até um esforço para que ele comesse, porque Deus poderia ter colocado um marqueteiro, como colocou um marqueteiro. O que é um marqueteiro? Alguém promovendo o fruto da árvore da vida. Mas não, a árvore da vida estava lá. Me parece até que ela não era aprazível, ou não chamava nem atenção, não atraía. Mas já a árvore do bem e do mal, além de ser atraente, também tinha um marqueteiro ali, que chamou a mulher e a convenceu de comer aquela árvore. Então, os irmãos percebem que tudo isso tem um significado, que existia realmente essa necessidade de o homem conhecer esse lado da moeda, da limitação humana. Mas ficou registrado, irmãos, de que o princípio dele era imortal. Então ele começa a vivenciar o bem e o mal. Por isso que eu falo para os irmãos que a vitória não é viver o bem. Porque aonde existe o bem, o que aparece como bem para nós, do lado dele está o mal. Às vezes tem mal, como nós mesmo falamos, que vem para bem. E às vezes tem coisas que nós pensamos que são boas e faz até bem, e nós acabamos percebendo que é um grande mal. Então, essa dicotomia, essa dualidade bem-mal, ela se
multiplicou, transportou para a vida do homem essa dualidade. Então, como os irmãos sabem, hoje nós conhecemos saúde e doença. Ou vamos dizer assim, retornando para o jardim, Adão, antes e Eva, não conhecia nem doença e nem muito menos saúde. Os irmãos concordam? Adão não conhecia nem pobreza e muito menos riqueza. E aquilo que nós achamos que é bom. Ele não conhecia nem o bom e nem o ruim. Ora, a árvore da vida, ela vem nesse sentido. E essa é a plenitude. Quando você vive a vida, para você não existe nem bem e nem mal. É a sublimidade da vida. Então não tem essa coisa, eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Esse é feio, aquele é bonito. Esse é triste e aquele é feliz. Este é egoísta e aquele é benévolo. Os irmãos entenderam? Na plenitude da vida não existe isso. Os irmãos vão entender, irmão, e o diabo? O diabo existe. Eu vou falar para os irmãos o que significa existência. Assim como o Marcos existe, eu que estou falando aqui com os irmãos, né? O Hitler existiu, o Napoleão Bonaparte existiu, e o Donald Trump, e como nós, vocês que estão me ouvindo aqui, também existem. O que é existir? É como esse vegetal que está aqui atrás de mim. Ele existe, mas chega um tempo que ele perece, murcha e desaparece. Então, existir implica em nascer, crescer, frutificar, envelhecer e morrer. Isso é existência. Então, por isso que um dia, quando um ateu entrou no nosso canal e falou assim, não fique enganando as pessoas, porque você sabe que Deus não existe. E eu corroborei com ele, eu acho que ele ficou pasmo, nunca pensou que iria ouvir uma coisa como essa. E eu falei assim, quem falou para você que eu falo que Deus existe? Deus não existe. Existência é uma coisa que se manifesta e depois desaparece. Ele existiu, mas de repente desapareceu. Deus ele é perene. Ele não se manifesta e depois deixa de se manifestar. Ele é. Por isso que ele se apresenta diante de Moisés como eu sou o que sou. E Jesus cita essa passagem, muitos não entendem isso. Quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está falando, é Deus falando nele. Tem muitos que não entendem isso daí. É natural que ele fez o homem, a sua imagem e a sua semelhança, para também ser como ele é. Eterno, perene. Todavia, esse processo de falência faz parte. O mistério da iniquidade é esse. Alguns, como as sementes, algumas sementes apodrecem e morrem. E outras e desaparecem. E outras realmente morrem e frutificam. Morrem para aquela forma e soltam um renovo completamente diferente, como Paulo disse. Então tem uns que frutificam e tem outros que não frutificam. E o frutificar nesse sentido é nós recebemos essa vida de Deus, né? É conscientizarmos essa vida de Deus e termos a vida de Deus como Jesus teve, tem e nos falou. Eu tenho a vida em mim mesmo, ninguém me tira. Eu a dou e posso retomá-la quando quiser. Irmão, essa é a promessa. Tem muitos que inventam 1 milhão de promessas das coisas efêmeras. Essas coisas aqui Deus não prometeu, Ele nos deu. Agora, a única coisa que é uma conquista, irmãos, e está escrito
lá em Apocalipse, ao que vencer, o coroarei com a coroa da vida eterna. Vamos voltar à parte da existência. Então o diabo existe nesse sentido, irmão. Ele não é perene, né? Ele não é Deus. Ele é uma criação humana, sim, do homem caído, que conhece o bem e o mal, Deus e o diabo. Aquele que já está vivendo a vida essencial, sabe que só existe Deus. Ou melhor, que só Deus é. E existência, nós somos co-criadores. Nós criamos os nossos males e os nossos bens. Tem até um famoso Henry Ford, que ele diz assim, se você disser que consegue, ou disser que não consegue, de qualquer jeito você está certo. O que ele está dizendo? Que o que vale é no que você acredita. Se você acredita que você consegue, você vai conseguir. Se você não acredita que você não consegue, você não vai conseguir. Então, se você acredita e quer acreditar no diabo, nesse ser que vive fazendo mal para esse, fazendo mal para aquele, ele vai existir para você. Os irmãos estão entendendo? Então, é nós que fazemos as coisas existirem. Nós somos um pequeno demiurgo que criamos o nosso mal. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma fobia. Ela achava que tinha uma doença. Ela ia no médico, os médicos não encontravam nada. Olha, você não tem nada. Fizemos todos os exames. Quando ela saía do consultório, ela chegava a xingar os médicos. Você é um mentiroso, sem vergonha, onde já se viu? Claro que eu tenho. E ela vivia assim. Até que um ponto ela conseguiu criar. E realmente apareceu uma enfermidade mortal. E aí, sim. Só que aí não dava mais para voltar atrás. Ela já tinha criado. E a única forma de se libertar é se conscientizar da realidade de Deus. Então, essa enfermidade que ela criou e se manifestou, foi que a levou a óbito. Os irmãos entenderam? Então, aonde está o Hitler hoje? Não existe mais, irmãos. Aonde está o Napoleão? Não existe, não. Os espíritas vão dizer, não, ele está no inferno, não sei o que. Não, irmão. Não. A persona desaparece. Agora, o espírito, aí só Deus saberá e nós não estamos aqui para julgar. Não nos interessa esse tipo de julgamento. Não é, irmão? Nós estamos tratando com a vida. Por que se preocupar quem é que vai para o inferno e quem é que vai para o céu, irmão? Por que essa ânsia? Vamos propagar o amor de Deus, a nossa essência. Então, irmãos, esse é um trabalho que eu já falei para os irmãos que nós vemos fazendo desde a meninice, nos desvencilhando dessa dicotomia do bem e mal e tentando vivenciar a vida como ela é. É nesse sentido que nós aurimos curas. Então, parece que os irmãos querem provar mais a existência do diabo do que vivenciar Deus. Que é um tal de algumas igrejas, é interessante, né, irmãos? Em algumas igrejas se fala muito, se prega muito, o diabo vai sair, e que o diabo, e ainda chama os demônios, e chama as entidades, e Zé Pilintra, e Pombagira, e isso e aquilo, e todo mundo se manifesta ali, parece que eles estão em casa. E por que não se manifesta em outros lugares?
Porque eles são evocados, são chamados, são criados ou cocriados. Essa é a realidade, irmão. Você vive a realidade que você está criando. Deus te deu essa capacidade. Mas também te deu a capacidade de se voltar para a vida, de renunciar à persona da existência e viver o Cristo que é eterno. É isso que nós pregamos nesse canal. Viva o Cristo eterno. Isto é a libertação. Agora, nós sabemos que a palavra diabo e Satanás é opositor, é adversário, e ela é usada assim. Irmão, mas está escrito que ele vai ser preso por 1000 anos. Isso, irmão. Ele vai ser, essa força de oposição, de adversário, vai ficar reprimida, vai perder a sua força por algum tempo, e depois ela vai se manifestar de novo. Não precisa ser uma pessoa em si. Os irmãos estão entendendo, irmão? Então, ela existe enquanto viver ser humano caído na terra, filhos de Adão. Mas na manifestação dos filhos de Deus, dos Cristos de Deus, ela deixa de existir, já não existe mais. Então, é nesse sentido, irmãos, que nós estamos trazendo para os irmãos essa realidade, essa libertação. Essa verdadeiramente é a liberdade dos filhos de Deus. É isso que nós estamos tentando, irmãos, passar para os irmãos. E quando nós recebemos essa compreensão, nós aurimos muitas curas em nós, em volta de nós, em todos os sentidos, desde a vida financeira até a saúde do corpo. E começamos a ver com olhos da alma, com olhos do espírito. E saímos do olho carnal, do julgamento. Isso é bom, aquilo é ruim. Quando você parar de pensar assim, tudo que acontecer vai ser uma experiência. Você não vai sofrer tanto. Você vai entender, isso faz parte do meu crescimento. Não é nem bom e nem ruim. Eu quero viver a vida na realidade como ela é. Os irmãos estão entendendo? Então nós chamamos a existência aquilo que nós queremos, irmão. Então, qual é a nossa missão, irmãos? É evocar o Cristo. É viver uma realidade espiritual. Essa é a verdadeira libertação. Mas irmão, tem que tomar cuidado com esse negócio, porque tem alguns que, se souberem que não existe isso, vai voltar para o álcool, vai voltar para a droga, vai voltar para a vida dissoluta. Então, irmão, não é bom. Esse ensinamento pode trazer uma debandada, um êxodo da igreja. Irmãos, os irmãos entenderam? Os irmãos acabaram de confirmar que a igreja é uma gaiola. Vamos manter esses passarinhos aqui dentro. Aqui nós alimentamos com aquilo que nós queremos, mas pelo menos eles não ficam à mercê. Tudo bem, não tem a liberdade, as asas para voar, mas lá fora pode ter o diabo, pode ter o predador, eles podem ser enganados, eles podem morrer. É esse tipo de vida que Deus criou para nós, irmão. Irmão, toma cuidado, irmão. Olha que alguns falam assim, irmão, toma cuidado, porque as pessoas podem debandar. Quero ver se o irmão vai dar conta das suas almas, irmão. A pessoa que por causa de uma crença ou de uma circunstância deixa de ser fiel a Deus, de amar a Deus, ela já está no inferno faz tempo. Ela já está condenada à destruição faz tempo. Dentro da gaiola ou fora da gaiola. Esse cuidado, irmãos, que os irmãos falam, não é nada mais, nada menos um desejo de ter as pessoas no controle. Veja que Deus mesmo não fez isso, nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio. Por que nós não demos livre-arbítrio para as pessoas?
Por que nós não deixamos os passarinhos voar? Eles viverem a vida essencial. Ah, porque eles podem correr perigo, é você? Sou eu que decido isso? O próprio Deus nos deixou livres para escolher. Irmãos, eu creio que os irmãos entenderam. Então é isso aí, irmão. É você que chama a existência das coisas. Então, isso pode te fazer um grande mal. Quer ver outro exemplo? Eu queria parar, mas o poder que a mente, a capacidade que a mente tem, de tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Um certo profissional, ele indo para o seu trabalho, trabalhava com refrigeração, e ele entrou num container de refrigeração que estava desligado, porque estava desligado para manutenção. No entanto, sem ele perceber, alguém foi lá e fechou, não sabia que ele estava lá dentro, era uma mudança de turno. Ele achou que quem fechou ligou a refrigeração. Mas a pessoa não fez isso. Foi um incidente. Não ligaram. O cartão continuava lá, de impedido. Só que ele lá dentro achava que tinha voltado à operação. E ele acreditou tanto nisso que ele morreu, irmão, naquela noite. E quando foram fazer os exames para ver a causa-morte, constataram que ele morreu congelado. Que todos os sintomas eram de uma pessoa que tinha morrido congelada. Olha o que é a crença. Isso é fato verídico, irmão. E estava tudo desligado. Os irmãos estão entendendo? Que nós podemos criar coisas horrendas? E é isso que Jesus está dizendo para nós. Renuncia-te a ti mesmo. Renuncia-te ao teu julgamento, ao teu trono, de achar isso ou de achar aquilo, e deixa a vida te tomar, a vida de Deus te tomar. Aí todas as tuas escolhas serão acertadas e você viverá em plenitude de vida. Deus abençoe a todos. Ficam com Deus.